Vamos pensar num rio, mas não um rio qualquer, sabe? Um rio que em vários momentos decidiu o destino de exércitos inteiros e de profetas. Hoje a gente vai mergulhar nas águas do rio Kizom, uma testemunha silenciosa de momentos que literalmente moldaram a história, desde batalhas bíblicas até os conflitos que vemos hoje em dia. O que é que faz um rio virar uma lenda? Será que é o tamanho dele? A força da correnteza? Ou, quem sabe, são as histórias que ele carrega? No caso do rio Kizum, a resposta com certeza está nessas narrativas épicas que fluem junto com as suas águas. Então, a nossa jornada de hoje vai seguir o curso do próprio rio. A gente começa vendo o papel dele na história, depois traça o seu percurso geográfico, revive as batalhas épicas que aconteceram ali nas suas margens, tenta decifrar o mistério por trás do seu nome e, por fim, a gente encara a realidade do rio nos dias de hoje. Preparados para esse mergulho? Vamos lá! Nossa primeira parada, entender o papel do Quisson na história do antigo Israel. Olha, ele pode não ser um rio gigante como o Nilo ou o Amazonas, mas em termos de impacto histórico, o Quissão é um peso pesado. Suas águas foram o cenário de momentos cruciais que definiram o rumo de uma nação inteira, como a gente vai ver. Mas para a gente entender de verdade o poder desse rio, a gente precisa olhar a geografia dele. Vamos seguir o seu curso, desde a nascente, que é meio misteriosa, até ele desaguar lá no Mediterrâneo. O coração da nossa história está bem aqui, no Vale de Jezrael. Uma planície super fértil, sim, mas também um corredor estratégico, cobiçado por todos os impérios da antiguidade. E o Quisson, bem, ele é a artéria que corta esse vale, o que faz dele uma peça decisiva em qualquer conflito. E aqui está o grande segredo do Quizon. Ele tem uma dupla personalidade. No verão, ele é só um riachinho tranquilo, mas no inverno, ele vira uma fúria da natureza. E essa mudança radical de estação não é só um detalhe geográfico, não. É a chave para a gente entender os segredos das suas batalhas mais famosas. E essa história turbulenta do Quizon não ficou só no passado. A nascente dele, o ponto onde tudo começa, hoje fica bem numa zona de conflito. Um lembrete bem doloroso de que as tensões nessa terra antiga continuam vivas, limitando acesso e a busca por mais conhecimento. Claro, como todo grande rio, o Quissão não está sozinho. Ele é alimentado por afluentes, como o Tavor, que tem águas bem cristalinas, e o Harod, que já é mais agitado. Juntos, eles formam a força que atravessa o vale, cada um adicionando o seu próprio tempero ao rio principal. E agora, a gente chega no ponto alto, no coração dramático da nossa análise. Vamos ver como esse rio de duas caras se tornou um personagem principal em algumas das histórias mais conhecidas da Bíblia. A cena é de puro desespero. De um lado, os israelitas, em menor número. Do outro, o general Cícera com sua arma secreta. Nada menos que 900 carros de ferro. Mas a líder israelita, a profetisa Débora, tinha uma estratégia ousada, uma que contava com um aliado totalmente inesperado: o próprio rio Quisson. Esse trecho poético, que é um dos mais antigos da Bíblia, revela a verdade daquele dia. O rio não foi um mero espectador. Ele foi o protagonista, uma força da natureza, ou, para os israelitas, uma intervenção divina, que reescreveu o curso da história. A ironia aqui é brutal. A maior força de Císara, seus temidos carros de ferro, se transformou na sua maior fraqueza. Uma tempestade, daquelas bem súbitas e violentas, transformou a planície em um lamaçal. A tecnologia de guerra mais avançada da época, atolada na lama, completamente inútil. E então, o rio, enfurecido, simplesmente varreu tudo. Uma verdadeira aula de como a natureza pode anular o poder humano. Séculos se passam e as margens do Quizon são testemunhas de outro tipo de batalha. Dessa vez, não era uma batalha de espadas e escudos, mas sim de fé e poder. O confronto épico entre o profeta Elias e os 450 profetas do deus pagão Baal. O contraste é gritante. De um lado, horas de clamor desesperado e silêncio. Do outro, uma oração simples e uma resposta de fogo dos céus. E onde esse julgamento divino foi selado? Bem nas margens do Quisson, onde os profetas derrotados encontraram seu fim, o que só solidificou a reputação do rio como um lugar de veredito final. Mas o rio também aparece em contextos menos dramáticos, mas igualmente importantes. Ele é usado como um marco geográfico na divisão das terras. E séculos depois, a vitória de Débora no Quizon é lembrada em oração como um exemplo do poder de Deus para salvar seu povo. Bom,
A gente já viu o que o rio fez. Mas e o nome dele? O que Kizom significa? Vamos mergulhar um pouco na etimologia e descobrir os segredos por trás dessa palavra. Em hebraico, o nome é Nahal Kishon. E a tradução, olha, não podia ser mais perfeita. O rio sinuoso. Se a gente lembrar do caminho dele serpenteando pelo Vale de Jezreel, o nome faz todo o sentido. A gente tem duas pistas aqui. A primeira é bem literal, o curso sinuoso dele. A segunda, porém, é fascinante. O nome pode estar ligado a um antigo deus cananeu das tempestades. Pensem um pouco, a Batalha de Débora foi vencida por uma tempestade, num rio que talvez levasse o nome do próprio deus da tempestade. É uma ironia divina que ecoa através dos séculos. Ok, vamos deixar o passado um pouco para trás e viajar para o presente. Como é que está o rio que testemunhou tanta história no mundo de hoje? O contraste é chocante. Onde antes expulsava a vida, sustento para a agricultura, peixes para alimentar as famílias, hoje a gente encontra uma realidade dividida. De um lado, o lazer, o turismo. Do outro, o perigo da poluição, que ameaça sufocar este rio histórico. E a causa disso tudo é bem clara. A indústria, a agricultura moderna, as cidades que cresceram nas suas margens, tudo isso cobra um preço muito alto. O Kizom, que já foi um protagonista de vitórias, hoje luta para sobreviver e acabou se transformando num símbolo dos desafios ambientais que todos nós enfrentamos. E assim, a gente volta ao nosso rio. Um rio que já foi uma arma divina, agora luta contra inimigos invisíveis. A poluição, o descaso. A questão que fica no ar é: será que um rio com um passado tão glorioso pode ter um futuro? A resposta dessa vez não vai vir dos céus, mas de nós. O próximo capítulo dessa história milenar está das nossas mãos.